Que a Rainha Vitória teve vários filhos, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ela tinha uma filha rebelde. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Louise, a filha rebelde da Rainha Vitória. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Se você gosta da Era Vitoriana e da Rainha Vitória, aqui para os membros está saindo uma série de vídeos contando um pouco sobre a Era Vitoriana e também sobre a Rainha Vitória. Então se você se interessa por esse assunto e gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do História Tu Flix, o clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você ajuda o canal financeiramente e em troca recebe vídeos exclusivos. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. A princesa Louise nasceu em 18 de março de 1848 no Palácio de Buckingham, sendo a sexta filha da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. De menina, ela era a quarta menina. Ela nasceu num momento de muita conturbação política que rolava pela Europa, a conhecida Primavera dos Povos, que rolou entre 1848 e 1849. Nesse período, quase 50 países ali na Europa foram afetados politicamente com revoluções e manifestações de todo tipo. Devido a isso, a Rainha Vitória acreditava que Louise seria a predestinada da família a ser a menina problema. Essas superstições levaram a Rainha Vitória a ter muito cuidado durante a criação da filha. E coincidentemente ou não, a princesa Louise acabou sendo a filha rebelde da Rainha Vitória. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Inclusive, antes de te mostrar a vinheta do Senta que lá vem história, quero te mostrar para vocês aqui um presente que eu recebi de uma seguidora, que é um broche da vinheta do Senta que lá vem história. Ela me segue lá no Instagram, mandou. Eu agradeço muito. Se você tiver algum presente também, manda lá no Instagram, tal, conversa que eu recebo de bom grado. Tá aqui o broche, vou mostrar para vocês melhor aí na imagem. Não é lindinho esse broche aqui, eu vou até botar aqui na camisa depois, porque tem que abotoar, mas depois eu vou mostrar para vocês melhor. Beleza? Então, roda a vinheta. Senta que lá vem a história. Assim como seus irmãos, Louise foi criada com um rigoroso programa de educação idealizado por seu pai, o príncipe Albert, e também pelo barão de Stockmar. Além dos estudos formais, ela aprendeu tarefas práticas como cozinhar, limpar, jardinagem e carpintaria. Mas desde muito jovem, ficou claro que seus talentos estavam na arte. Como filha da rainha, era impossível para a princesa seguir uma carreira artística. Entretanto, porém, todavia, Vitória permitiu que Louise frequentasse a escola de arte e fosse tutorada por escultores de renome. De todos os seus irmãos, Louise talvez tivesse uma das personalidades mais fortes. Ela era inteligente, talentosa em quase tudo que fazia e tinha um bom humor, sempre mantendo a família real entretida. Sua natureza curiosa a ajudou a se tornar a favorita de seus pais, também lhe rendendo o apelido de Pequena Senhorita porque, rapaz, essa menina daria orgulho a Sócrates. Junto com a arte, um de seus principais talentos era a dança. O carinho que ela recebia dos pais causou muito ressentimento de sua irmã, a princesa Helena, que era igualmente talentosa, mas era ofuscada pelo charme de Louise. A vida da princesa mudou drasticamente após a morte do príncipe Albert, em dezembro de 1861. Com toda a alegria removida dos palácios reais, a vida se tornou muito repetitiva e mundana para a animada princesa. Para seu 17º aniversário, Louise solicitou que o salão de baile fosse reaberto para um baile de debutante. Mas a rainha foi rápida em dizer não, deixando Louise amargamente decepcionada. Depois que a princesa Alice e a princesa Helena saíram de casa para se casar, a princesa Louise assumiu o papel de secretária não oficial de sua mãe. O tempo foi passando e Louise se sentia cada vez mais entediada naquela atmosfera de luto eterno que pregava a Rainha Vitória. Mas ela tinha a companhia de seus irmãos para passar o tempo. De todos os seus 8 irmãos, Louise era a mais próxima de seu irmão mais novo, o príncipe Leopold, que sofria de hemofilia. Em março de 1866, o tenente Walter George Stirling foi contratado como tutor de Leopold. Ele compareceu a vários passeios, festas e jantares em família. Leopold evoluiu bastante sob os cuidados do tenente, até que ele foi abruptamente demitido apenas 4 meses depois, sem nenhuma explicação da Rainha Vitória. Mais de um ano depois, começaram a espalhar rumores de que Stirling havia engravidado a princesa Louise. É isso mesmo que vocês ouviram. Esses eram os rumores.
Ao longo dos anos, vários biógrafos tiveram dificuldade em encontrar documentos sobre a princesa Louise. Por isso é tão difícil falar se ela ficou grávida ou não naquele período. Porém, apesar de nenhuma evidência concreta, quando a gente pega as fotografias da princesa Louise daquele período, a gente começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. A partir ali de 1866 até 1867, o gosto dela pela moda mudou drasticamente. Antes, ela usava roupinhas ali, os vestidos, que deixavam mais afunilada na cintura. Nesse período aí, de 66 e 67, que cogita-se que ela estaria grávida, a roupa ela começa uma roupa mais larga para esconder a barriga, tapando o cabelo. Ela também some, ela não é vista, então é muito suspeito. Eu vou colocar uma foto aqui. Olha a foto aí dela antes de começar os rumores de que ela estava grávida. Olha aí a foto. Olhou? Viu, né? Tá bonitinho, dá pra ver o corpo dela, como é que é esguio e tal, tereréu. Agora, olha a foto dela no período em que cogita-se que ela estava grávida. O que ela tá escondendo isso aí? O que ela tá escondendo aí nessa roupa? Eu tô maluco? Tô maluco de acreditar que ela estava grávida? Comenta aqui que eu quero saber. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Em 1867, o irmão mais velho de Louise, o príncipe Albert Edward e sua esposa Alexandra, deram à sua primeira filha o nome de Louise, possivelmente como uma forma de consolar a princesa após desistir de seu próprio filho. Acredita-se que a criança tenha sido Henry Locke, que foi adotado no final de 1866 por Frederick Locke, filho do ginecologista da Rainha Vitória, Sir Charles Locke. De acordo com a família Locke, Louise visitou Henry durante toda a sua infância. Outra suspeita é de que a princesa Louise era conhecida por adorar passar o tempo em sua casa de campo em Kent, que coincidentemente ficava bem ao lado de uma casa da propriedade de Charles Locke. Com o tempo, Louise se cansou da vida na corte. Seus deveres eram um pouco mais do que tarefas de uma secretária, como escrever as cartas em nome da rainha. Além disso, ela tinha que ser a companhia da rainha e lidar com algumas correspondências políticas. Eventualmente, ela começou a adquirir mais deveres públicos e, em 1867, inaugurou um hospital público. Embora Louise fosse considerada a mais bela e elegante das filhas da Rainha Vitória, suas visões liberais e feministas eram motivo de preocupação e levaram a rainha a começar a procurar um marido para ela. No entanto, assim como com seus outros filhos, Vitória queria um par que combinasse tanto com ela quanto com Louise. Muitos pretendentes foram sugeridos, incluindo o irmão da princesa Alexandra, o príncipe herdeiro da Dinamarca, além do príncipe Albert da Prússia e de William, príncipe de Orange. Este último tinha um extravagante estilo de vida parisiense e vivia com um amante. Assim, rapidamente ele foi descartado como pretendente. De raparigueiro já bastava o príncipe herdeiro. Apesar de todas as sugestões, Louise decidiu que não iria se casar com um príncipe, levando a rainha Vitória a procurar possíveis pretendentes aristocráticos. E ela acabou encontrando John Campbell, Marquês de Lorne. A princípio, Louise não se convenceu quando Vitória sugeriu esse homem. O irmão mais velho de Louise, o príncipe Albert Edward, era totalmente contra a união e acreditava que ele era de uma baixa nobreza, algo insuficiente para se casar com a princesa real. Desde o século XVI, não ocorria um casamento entre a filha de um soberano e um súdito. Se esse casamento se confirmasse, seria a quebra de um paradigma. Mas Louise acabou aceitando esse casamento, e o principal é que a rainha Vitória queria esse casamento de qualquer forma, pois para ela, casamentos com casas reais estrangeiras estavam fora de cogitação naquele momento. Ela dizia que esse casamento seria para a felicidade de Louise e para a paz e tranquilidade da família. Ela também concordou que traria sangue novo para a família real. Dessa forma, Louise ficou noiva de John Campbell em 3 de outubro de 1870. E eles se casaram na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em 21 de março de 1871. Em uma carta a John antes do casamento, Vitória escreveu que Louise era estéril, e infelizmente a rainha estava certa. O casal nunca teve filhos. Após o casamento, a rainha Vitória deu aos noivos apartamentos permanentes no Palácio de Kensington, com a esperança de manter os dois juntos, mas não foi o suficiente para eles darem certo. Louise retomou funções públicas na Grã-Bretanha e o Marquês continuou sua carreira política. Apesar das tentativas de Vitória de mantê-los sob o mesmo teto, eles frequentemente viviam separados. É provável que os dois enfrentassem dificuldades por conta de divergências políticas, a falta de filhos e o controle excessivo da rainha Vitória.
O Marquês nem sempre era bem recebido na corte, principalmente porque o príncipe de Gales não gostava dele. De todos os membros da família real, o Marquês era o único que se identificava com o lado político. Além de tudo isso, existia o boato de que ele era homossexual. Em 1878, o primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli nomeou John para ser o governador-geral do Canadá. Em 15 de novembro de 1878, o casal deixou Liverpool e chegou ao Canadá em 25 de novembro. Louise se tornou a primeira mulher da realeza a fixar residência real em Ottawa. Como consorte vice-real, ela usou sua posição para apoiar as artes e o ensino superior e a causa da igualdade feminina. Louise desenvolveu um interesse em trenose e patinação. No entanto, em 14 de fevereiro de 1880, o casal real participou de um grave acidente de trenó e ambas as partes tiveram sorte em escapar com ferimentos leves. O médico disse que era uma maravilha que seu crânio não estivesse fraturado. A gravidade do acidente foi minimizada em jornais canadenses e britânicos, pois o casal não queria preocupar a Rainha Vitória. Embora não haja nenhuma evidência concreta, acredita-se que Louise teve um caso de longo prazo com o escultor Joseph Edward Bowen, que morreu no estúdio de arte de Louise enquanto era amigo íntimo da princesa. Louise também se envolveu em vários rumores sobre outros casos. Meus amigos, ela faria Neymar ter orgulho. Na década de 1880, Louise também se tornou próxima de seu cunhado, o príncipe Henry de Battenberg. Ela sempre teve um relacionamento difícil com Beatrice e Helena. Ela também tinha muitos ciúmes dos casamentos felizes das irmãs. Ao contrário de muitos membros da família real, Louise estava determinada a ser vista como uma pessoa comum. Quando viajava para o exterior, ela costumava usar o pseudônimo de Sra. Campbell. Isso para poder se misturar. Ela também era conhecida por sua caridade para com os criados. Após a morte da Rainha Vitória, Louise se tornou parte da corte de seu irmão, o novo rei Edward VII. Ela ganhou interesse em condicionamento físico e, quando criticada, respondeu dizendo: "Não se preocupe, eu vou sobreviver a todos vocês." Passando a maior parte do tempo em Kent House, na ilha de Wight, que lhe foi dado em testamento por sua mãe, Louise frequentemente visitava a Escócia com seu marido, que nessa época havia sido elevado a Duque de Argyll. Ela continuou sendo uma artista entusiasta, criando esculturas famosas, incluindo a da Rainha Vitória ao lado de fora do Palácio de Kensington. A partir de 1911, Louise dedicou muito do seu tempo a cuidar do marido, pois a saúde dele piorou e os dois se tornaram mais próximos do que nunca. Na primavera de 1914, Louise ficou no Palácio de Kensington enquanto o marido permaneceu na ilha de Wight. Ele desenvolveu problemas brônquios seguidos de pneumonia. Assim, ele acabou morrendo em 2 de maio. Após sua morte, Louise teve um colapso nervoso e sofreu de intensa solidão, escrevendo a um amigo logo depois: "Minha solidão sem um duque é terrível. Eu me pergunto, o que farei agora?" Louise passou seus últimos anos no Palácio de Kensington, ocupando quartos ao lado de sua irmã, a princesa Beatrice. Ela fez aparições públicas ocasionais com a família real, embora isso fosse bem raro. Sua saúde logo começou a se deteriorar e suas aparições públicas se tornaram quase inexistentes. Em 1935, ela apareceu para felicitar seu sobrinho, o rei George V, e sua esposa, a rainha Mary, durante suas celebrações do Jubileu de Prata. Mas a última aparição pública de fato ocorreu em 1937. Na época em que o rei George VI ascendeu ao trono, Louise ficou doente demais para se movimentar e foi confinada no Palácio de Kensington, carinhosamente chamado de o Palácio da Tia pela princesa Elizabeth e pela princesa Margaret. Ela desenvolveu neurite no braço, inflamação dos nervos entre as costelas, desmaios e ciática. Fora tudo isso, ela continuava se entretendo com a arte. A princesa Louise morreu no Palácio de Kensington na manhã de 3 de dezembro de 1939, aos 91 anos. Ela estava usando seu próprio véu de casamento que ela havia usado quase 70 anos antes. Após um funeral simples, ela foi cremada em 8 de dezembro de 1939. Suas cinzas foram colocadas na Capela de São Jorge e depois movidas para Windsor em 13 de março de 1940. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Lembrando que eu já lancei um vídeo sobre a princesa Vicky, a filha mais velha da Rainha Vitória, aquela que se tornou a imperatriz da Alemanha, mãe do Kaiser Guilherme II, e também um vídeo sobre o Albert Edward, o rei Edward VII, o filho mais velho da Rainha Vitória. Esse é o terceiro vídeo contando a vida sobre um filho da Rainha Vitória. Faltam mais 6 filhos. E aí, vocês querem mais? Comenta aqui.
qual o seu filho preferido, o filho que você quer saber a história, que eu vou trazer aí futuramente. No mais, se você quiser acrescentar algo, comenta aqui. Se você quer corrigir algo, comenta aqui. E sempre lembrando que para os membros tem um vídeo exclusivo aí de série sobre a Rainha Vitória e a Era Vitoriana, além de outros vídeos exclusivos que só os membros têm acesso. E se você não deixou o joinha nesse vídeo, deixa agora. E se você não é inscrito, se inscreva agora. E falou!